Como um tema, irmãos, eu gostaria que nós olhássemos, meditássemos nisto. Onde Mombrana nos mostra o Espírito Santo em cada era da igreja. Isso nós podemos ver de Éfeso até chegar aonde nós estamos. E lembrar, irmãos, que é o Espírito Santo quem governa a sua igreja em todas as eras. Nós cremos? Amém. Por isso, nenhum eleito está desalinhado. Nenhum eleito. Guarda isso. Tendo nós, tendo você, tendo eu, tendo nós, o Espírito Santo nos governando, então o eleito não está desalinhado, mas sim está posicionado. Na mensagem A Visão de Patmos, parágrafo 56, o irmão Brana diz que por meio do Espírito Santo, em todas as eras tem dado testemunho de Cristo e tem pregado o seu evangelho.
Espírito Santo, em todas as eras, tem dado o testemunho de Cristo, tem pregado o seu evangelho. Então, lembrar que o próprio poder e autoridade de Deus, sustentando a seus mensageiros em cada era da igreja, eles saem como fogo e no poder do Espírito Santo com a palavra. É assim o Espírito Santo, desde lá, em Paulo, passando por todos os reformadores, chegando William Branham e hoje em você, irmão, hoje em nós, todas as eras. Por isso, quando você sofre pela palavra, você terá dores de crescimento. E todos que têm crido e aceitado o profeta precursor da sua segunda vinda, não está atrofiado. Será que eu creio? Será que é isso mesmo? Não, o eleito não. O eleito está descansado nas promessas de Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, devemos ter lembrança destas coisas que não nos falta. Preste atenção. Por isso devemos ter lembrança destas coisas que não nos falta ensinamento, posicionamento e advertência. Ora aqui, quem lembra do carreiro? O boi de carro. Quantos aqui lembram? O bom carreiro, ele não precisa do ferrão para estar ferrando o animal, por força, por violência. O bom carreiro, ele apenas fala, sem gritar. Ele diz, puxa, puxa, brioso, puxa, caboclo, força. E eles ouvem aquela voz. E nós estamos ouvindo a voz de quem, irmão? Amém. Dentro de todas as eras, desde Éfeso, passando por todos os reformadores, nós estamos ouvindo a voz de quem? Na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, Trono da Misericórdia, parágrafo 125, ou 127, lembra-te o Espírito Santo em todas as eras. O profeta diz agora, vozes das 7 trombetas. Havia vozes das 7 estrelas, 7 mensageiros, mas agora observe aqui. 7 lâmpadas diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Em cada era, cada tempo, Deus tem o mover dele na terra, irmão. E você é um deles. Nós somos um deles. Então, 7 lâmpadas, vamos desenhar um pouquinho aqui. Vamos ver, olha, o trono. Onde está o trono de Deus? No teu coração. Vamos desenhar um pouquinho aqui o trono, o lugar santo. E a congregação? A congregação. Bem, aqui estava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas, 7 lâmpadas. 7 mensageiros. 7 espíritos, não significando absolutamente 7 espíritos de Deus, mas 7 manifestações do mesmo Espírito Santo. Paulo, depois
Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham. Nós cremos assim, irmãos? É assim que nós somos ensinados. É assim que nós estamos posicionados. E o profeta pergunta no parágrafo 127, e onde está o Espírito Santo? Você pode levantar sua mão e dizer aqui. Lembrando conta daquele soldado de trânsito, aquele soldadinho com as suas calças frouxas. E lá naquela cidade, aquela grande cidade, estava acontecendo um reavivamento de uma determinada denominação, não me lembro agora. Quem lembra? De Gales. Obrigado. E ele trabalhando ali naquela rua, um soldado de trânsito com seu apito, no tempo dos apitos, que apitavam, seguravam lá, aquele tempo não tinha semáforos. Segurava um lado, liberava o outro, segurava o outro, liberava o outro, e parou aquele grande veículo ali, desceu aqueles homens, todo engravatado, tudo bem, bonito, né? E indagou, aonde está acontecendo o avivamento de Gales aqui? Ele, sem hesitar, sem preocupar com a resposta, ele disse, aqui, senhores, que dentro do coração, onde está o Espírito Santo hoje, na hora que nós estamos vivendo? O Mombrana pergunta, onde está o Espírito Santo? Ele diz, aqui no trono, brilhando em cada era da igreja. Irmão, não é lá no trono do quadro, não. É o trono, o teu coração, o lugar onde Deus mora. Brilhando em cada era da igreja, esta era da igreja está refletindo de volta, desta forma, as vozes de Deus. Por isso, Mombrana, lá com a mão na cabeça, amanhecendo o dia, Deus o levou naquele êxtase, e ele indagou, e os de Paulo estão aqui? As vozes respondeu, sim, os de Paulo estão aqui. Diz, bem, se os de Paulo estão aqui, os meus também estarão. E aquelas vozes responderam, nisso nós estamos descansados. Aleluia! Aleluia. Estamos descansados, irmãos. Porque aquele que em nós, vamos dizer nós, a Bíblia diz em vós, aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até a hora, até a vinda de Jesus Cristo. Então veja, está refletindo de volta desta forma as vozes de Deus, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, para sempre. Veja, 7. Havia vozes, 7 lâmpadas de fogo, 7 espíritos que são os 7 espíritos de Deus. Eu não sei. Talvez nós vamos para uma série, porque o assunto é vasto. É a mensagem do profeta, é a Bíblia. E na mensagem As 70 Semanas de Daniel, 6 de agosto de 1961, Jeffersonville, Estados Unidos da América, no parágrafo 107 ao 110, Mombrana diz, porém, então, como vocês conhecem, que eu consegui a história. Como que Deus nos revelou isto, irmão? Vamos dar graças a Deus pelo que Deus tem nos dado, irmão. Irmão, se entrar uma pessoa aqui neste manhã que não tem o que você tem, o que nós temos, ela fica assim, mas como? Isso daí, o que é isso? O que é isso daqui? O que é aquilo ali?
Mas você, pela graça de Deus, foi revelado. Deus te mostrou, irmão. Amém. Está aberto para todos quantos desejarem. Então, profeta, porém, então, como vocês conhecem que eu consegui a história? Eu me ponho a pensar, irmãos de igreja, irmão Josias, nosso ancião aqui, né? Me põe a pensar, irmão Josias, onde estaria eu se não fosse profeta? Brana diz que quando Deus enviou o profeta com a mensagem para nós, os eleitos, foi como uma luva encaixando, irmão. Vamos dar graças a Deus? Quando alguns querem dizer, que digam que não há profeta, que não creem em profeta, eles não creem, mas nós cremos. Amém. Cremos de coração, ajuda-nos, Senhor, a viver essa mensagem. Às vezes me põe a pensar assim, quantas vezes, Bruna saía solitariamente, sozinho, ia lá para a caverna do Greensmill, entrava lá naquele lugar úmido, mofado, sem luz, sem ar, para trazer para nós o que nós temos em mãos, irmão, não só em mãos, mas dentro do coração. E ali ele entrava no Espírito, ali ele chorava, ali ele se alegrava. Glória a Deus. Para pensar em João lá no Apocalipse, na ilha de Patmos. Serpente, animais, selvagens. Porém, então, como vocês conhecem que eu consegui a história? Os pais de Nicéia, e os pais anteriores a Nicéia, e toda a história da igreja, e os manuscritos mais antigos que pude encontrar, e cada um deles provou a vocês que a igreja de Deus estava falando. Não foi a igreja católica organizada ou organização alguma, Deus estava falando acerca. E todas essas grandes estrelas, olha lá para o quadro das 7 eras, por favor, estude. Essas grandes estrelas, todas essas grandes estrelas é o outro, irmão, 7 eras da igreja. Todas estas grandes estrelas da Zera foram homens que entenderam o batismo do Espírito Santo. O batismo no nome de Jesus Cristo e a vinda do Espírito de Deus e falando em línguas, interpretação de línguas, cura. Isso é nosso, irmão. Milagres, sinais. Por isso eu volto lá em uma das primeiras frases. O eleito, o predestinado, não, ele não está a palpadelas, andando no escuro, não. E o profeta prossegue e diz, e isto é o que Deus determina. Está dizendo, operando eu, quem impedirá? Ser agradecido pela operação do Espírito Santo na tua vida? Amém. Aleluia! É isso que Deus determina, Ele não pode mudar sua mente, dizer, bom, esta é a minha ideia de uma igreja apostólica, agora a ideia é uma igreja dignatária. Deus não muda. E todavia, o Espírito Santo deixa eu ver aqui, é todavia o Espírito Santo.
Agora quem? Lá nos dias de Enoque, o Espírito Santo não estava na terra, mas por quem ele era dirigido? A igreja pode dizer? Por Deus. E Deus é o Espírito Santo. Cada passo que Enoque dava, gradativamente ele estava subindo. E você? E eu? Por isso eu gostei demais dessa expressão do irmão. Como é que é, irmão? Da escolinha, irmão. Filhinho do irmão Luciano, irmão Samuel. Como que ele disse? Eu quero ser justo. Que Deus te dê isso, irmão. Justiça dele. Quando Salomão pediu sabedoria, eu vendo esse pedido do irmão Samuel, eu disse, ele não pediu menos, não. Ser justo. E ser justo sofre o mal da era. Quando você é um justo, você sofre o mal da era. Porque não tem como você se adequar, se adaptar com a situação. Então Deus não muda, é todavia o Espírito Santo. Espírito Santo em todas as eras. E no parágrafo 108, o profeta diz: e vigiemos, e tragamos, não quando vemos a natureza de Deus e o que Ele é, e tragamos sua escritura e logo tomemos a história que nos mostra, que dá exatamente no cravo. Exatamente na data. No tempo, em tudo o que disse através de João que tomaria lugar, sucedeu aquela era gentia. Deus não muda. E agora, nos encontramos na era de Laodiceia. Eu, você, nós. Sem sombra alguma de dúvida. E sabemos que estamos. O eleito, como eu acabei de dizer, o justo, sofre a pressão da era por ser justo. E você tem que enfrentar situações contrárias à sua natureza cristã, no trabalho, na escola, às vezes na família, às vezes na igreja. Mas o justo, José, por ser justo, calou. Irmão Samuel, dura coisa pediste. Então sabemos que temos passado pela era luterana, temos passado pela era de Wesley, estamos agora na era de Laodiceia. A última era. E nos damos conta que cada uma daquelas eras teve um mensageiro. Encontramos isso, 7 estrelas em sua mão, que eram 7 espíritos que saíam diante de Deus. Cada um
Cada uma teve um mensageiro, e vimos a Bíblia, encontramos a natureza que teria esse mensageiro. Qual seria a sua natureza? Qual seria a natureza desse mensageiro? O Breno chegou a ponto de se examinar e dizer: bem, eu sou um homem nervoso, mas não desequilibrado. Quem não sofre? Nós estamos sofrendo, irmãos, a pressão desta hora, desta era. Agora, isso nos leva a um desequilíbrio. Na hora de ter que, até mesmo, envermelhar um com o outro. De sentar e conversar, irmão, eu preciso falar contigo. Mas isso vai fazer de mim, de você, um inimigo? Vai fazer de mim, de você, um desequilibrado? Filho, filha, eu preciso conversar com você. Mas vai fazer desse pai, desse filho, um desequilibrado? Um iracundo? Uma iracunda, uma mãe iracunda? Por isso, irmãos, igreja, o que não nos tem faltado é ensinamento, é posicionamento, é advertência. Escolhemos o homem na história que tinha essa natureza. E então, quando encontramos aquele homem na história que tinha aquela natureza, encontramos que ele foi um mensageiro para essa era da igreja. E logo encontramos qual o espírito que fez esse homem. Irmão, igreja, famílias aí pela internet, para diante de Deus, olha para o espelho. Senhor, que espírito tenho eu? Diante do teu espelho. Que espírito tenho eu? Sou uma pessoa ranzinza, questionadora, cheia de casos, cheia de contenda. Senhor, Deus, eu quero ser justo. Que a pessoas, irmãos, me permita que isso não soe de forma sacrílega. Há pessoas que vêem uma formiga, transformam em elefante. Há outros que vêem um elefante, vai dar uma formiga. O que eu sou, Senhor? Espírito Santo em todas as eras. Hoje em você. Então escolhemos, encontramos um homem que tinha aquela natureza, encontramos que ele foi um mensageiro para essa igreja, logo encontramos qual o espírito que fez esse homem. A minha maneira de ser pastor mostra se eu sou ou não. Tua maneira de ser um diácono mostra se você é ou não. Tua maneira de ser um obreiro mostra se você é ou não. Tua maneira de ser um músico, teu comprometimento, cantor, músico, estúdio, mostra se você tem qualificação ou não. Ué. Ô, irmãos, é apertado que nós vamos subir. Amém? Porque ai, quer dizer dor ou saudade, né? Ai.
Aí do pastor que toma a plataforma somente para dizer, tem problema não, não tem importância não. Não. Isso é mensagem de papagaio. Então encontramos que foi um homem cheio do Espírito Santo, santo. Irineu e todos aqueles outros, e São Columba e todos aqueles homens cheios com o Espírito Santo, conhecemos isso pela Escritura, que esse tipo de espírito devia estar sobre esse tipo de homem pelo mesmo tempo. Ciclo de Deus, etapas de Deus, mover de Deus. Aí está. Mombrana diz, não pode errar. Acho que nós vamos até às 14 horas, pode? E a comida, pastor? É bom, né? Por isso que eu digo assim, parece que eu não estou velho, irmão Bernabé. Aí está, não pode errar, amém. Glória a Deus, vamos dizer glória a Deus. Isso é simplesmente. Cada muito manivela, não. Manivela, às vezes eu fico olhando, se obreiro que toma a plataforma fica dando manivela na igreja, manivela na igreja, manivela na igreja. Para com isso. Prega a mensagem. E eu não sei, irmão, coisas que o irmão Brando não sabia. Isso me faz sentir melhor que qualquer outra coisa que eu saiba ver, porque é a palavra de Deus falando por si mesmo, e quando eu ouço a Deus dizendo algo, eu digo amém. Amém. Isso é correto. Isso termina o problema. Tudo terminado, Deus o diz, isso é suficiente. Bom Deus disse que isso sucederia dessa forma. Encontramos na história, pela Escritura, temos lido desta era da igreja, o que faria, o que teria lugar, que classe de mensageiro era para essa era da igreja. Que tipo de homem? Eu gosto demais quando eu leio, deixa eu ver se eu lembro a mensagem. Mombrana chegava para visitar aqueles lares, acho que é porque não somos uma denominação. Visitar aquelas famílias, aqueles irmãos, chegava lá, aqueles irmãos orando, aquela oração fervorosa. Mombrana sentava, ajoelhava ali no degrau, orava, e aqueles irmãos nunca terminavam aquela oração. Quanto nós estamos orando, irmão? O quanto nós estamos orando? Pastor Eudes, companheiro, Igreja de São Paulo, mandou um áudio para mim, né? um vídeo. Um personagem dizendo, né, que nós, seres humanos, temos 24 horas por dia, é verdade. 8 horas para o trabalho, e não passa disso. Como disse o irmão José, o relógio. 8 horas para o sono, aquele que dorme bem. Não, eu não durmo 8 horas. E o resto do tempo? O que nós estamos fazendo com ele? Oito horas para o trabalho, 8 horas para o sono. E o resto do tempo? E as outras?
É a última etapa, ou seja, a terceira etapa. O que eu estou fazendo com ela? O irmão Branco sentava, ou ajoelhava naqueles degraus daqueles irmãos e orava junto com aqueles irmãos, e aquela oração não terminava. E a oração hoje é: Senhor, abençoa meu lar, abençoe minha esposa, abençoe meus filhos, dá-me uma boa noite de sono, amém. Não temos encontrado na história e pela Escritura, temos lido desta era da igreja, o que faria, teria lugar, que classe de mensageiro era para essa era da igreja, para o anjo da era da igreja de Laodiceia. Ao anjo da era de Sardes, de Atira, todos esses diferentes. E repassamos a história, encontramos o mensageiro dessa era, ou seja, dessa igreja, encontramos quem foi. Nós sabemos quem foi? Quem das crianças pode dizer quem é o mensageiro dessa era? Cadê a criança? Uai, só. Ô professor, aí ó. Quem é o mensageiro dessa era, irmão? Irmão, isso. Irmão Brana. Sabe, né? Mas tem vergonha de falar, né? William Marion Brana, mensageiro desta era. Então o profeta prossegue dizendo: assim sendo, desenhamos esse quadro, pusemos seus nomes sob ela e aí estão. Veja, sabemos que é exatamente assim. Sabemos, irmãos? O Espírito Santo em todas as eras. Que na era de Sardes, ou seja, na era de Esmirna, desculpe, onde eu tomei meu tema, era de Esmirna, parágrafo 103, o verso áureo diz: o Espírito Santo em cada era. Irmão Brana leu Apocalipse 2:11, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, você, eu, nós. Não há nenhuma era da igreja onde esse verso não se encontra mencionado. Ouça! Por isso, quando você deparar, o que o Espírito diz às igrejas? Igreja, você, eu, nós. Não há nenhuma era da igreja onde esse verso não se encontra mencionado. Ouça! Por isso, quando você deparar, o que o Espírito diz às igrejas? Igreja, você, eu, nós. Não há nenhuma era da igreja onde esse verso não se encontra mencionado. Ouça! Por isso, quando você deparar, o que o Espírito diz às igrejas? Igreja, você, eu, nós. Não há nenhuma era da igreja onde esse verso não se encontra mencionado. Ouça! Ensinamento, é posicionamento, é advertência.
cada era tem a mesma admoestação ao povo. Somos o povo de Deus? Então nós, apanhamos, seguramos. Deus, obrigado. Ajuda-me, Senhor, a ser justo. A ouvir somente o que sai da tua boca, Senhor. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, mas é absolutamente impossível para todos os homens. Dê graças a Deus que é para você, irmão. Graças a Deus. É quando você deparar com alguém, sabe, deixa ele lá, siga. O Romano está dizendo que é impossível para todos os homens. E quando se você não é pessoal, é força de expressão, se você não tem habilidade para salvar uma pessoa afogando, não entra não, você morre também. Tirar um náufrago da água e tirar a água dele, não entra não. Não haja pelo instinto, não haja pela razão, deixa Deus descer no coração. Amém? Amém. Então não é para todos, irmãos. O profeta diz aqui, é impossível, mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz para as diferentes eras. Ô, tadinho do meu irmão. Fica assim não. Foi. Eles saíram dos nossos porque não era dos nossos. Irmãos, é uma hora que nós estamos vivendo, é uma hora, nós ouvimos lá em 2017, 2019, da peneirada, irmão, é uma hora. Você entra lá para colher o ouro lá na serra, lá, você tem que peneirar como é que chama lá? O cascalho. E o ouro, cascalho. É um mundo. Então, se você não tem habilidade te envolva não. Deixa o Espírito Santo cuidar. Você crê que Ele está cuidando de você? Eu creio. Todas as eras Ele cuidou. Está lá. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Está lá o que Ele cuidou. E não é diferente hoje. Não é diferente agora. Amém, irmãos? Olha, ficou aqui, mas não ficou não. Vamos dar graças a Deus? Graças a Deus.